A temporada terminou no último episódio, galera, e isso tudo aconteceu na primeira temporada aqui com Cuiabá. A classificação média da equipe é de 67 de overall, bem fraca mesmo. E tá aí então, negociação concluída, Eduardo Bauerman é jogador do Cuiabá. Sebastian Villa é um novo jogador do Cuiabá. Cara, que contratação. Tá então, Natanael é novo reforço também do Cuiabá. E com isso, o Cuiabá assume a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates, apenas uma única derrota, 23 pontos. Por enquanto nada acontece, 80 minutos, vai empatando 0 a 0, 1 a 1 no agregado e nos pênaltis o Bahia vence. Ah não, cara, não é possível. Cuiabá eliminado nos pênaltis pro Bahia. Não, nós passamos! Caraca, não acredito, mano. Não sei o que aconteceu, mas eu acho que bugou. E passamos sim do Bahia, conseguimos avançar, estamos nas quartas de finais. Vamos pegar o Corinthians. E René é novo jogador do Cuiabá, rapaziada. Boa, boa. André é novo jogador do Cuiabá. Contratamos aí um atacante para a nossa equipe. Sérgio Penha é novo jogador do Cuiabá. E termina! Cara, que vitória sensacional contra o Palmeiras, mano. O Palmeiras é um time muito forte e conseguimos vencer na estreia do René, do Penha e também do André. Vambora! Mas chegou nosso momento de dar adeus à Copa do Brasil. É isso, rapaziada. Agora não tem pra onde correr, mano. É a última rodada. Ou é vencer e ir pra Libertadores, ou então perder, empatar e ficar de fora e ir pra Sul-Americana. É, cara, não acredito, mano. Não acredito que eu perdi a vaga, velho. Nas últimas rodadas, mano, o Cuiabá perdeu a vaga da Libertadores, mano. Eu não acredito. E hoje vamos começar a segunda temporada desse modo carreira insano, rapaziada. Eu espero que vocês estejam gostando bastante. E pra continuar apoiando a série, pra eu continuar trazendo mais episódios desses pra vocês, deixa o likezão aí, fortalece, rapaziada. Se inscreve no canal também, que é muito importante, me ajuda demais. Confere aí se você tá inscrito. E claro, também não esquece de ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal e nenhum episódio desse modo carreira insano. Show de bola, já tô aqui na segunda temporada, rapaziada, no dia 7 de janeiro de 2024. Quem não viu no episódio passado, né? Não conseguimos a vaga para Libertadores da América. Mas tá tudo bem, vamos para a Sul-Americana mesmo, né? Jogar a Sul-Americana, que é uma competição importante. E quem sabe, né, o Cuiabá consiga ser campeão da Sul-Americana e depois da Libertadores e outros títulos nacionais. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha aqui, cara, no calendário, né? Mostrar para vocês os jogos de hoje. Vamos fazer apenas 4 jogos, rapaziada. Não vamos fazer pré-temporada. Vamos começar diretamente no Campeonato Brasileiro contra Vasco da Gama, Fortaleza, Fluminense e fechar contra o Coritiba. Vão ser só esses 4 jogos, 2 fora de casa, 2 também em casa. Para quem não viu também, o Atlético Goianiense, o Ceará, o CRB e também o Sport Recife subiram da Série B para a Série A, né, do ano passado. Esses 4 times vão jogar a Série A desse ano, né, na verdade, nessa temporada. E na Série B, da Série A que caiu para a Série B, América Mineiro, também Cruzeiro, verdade, Goiás e quem foi o último, deixa eu dar uma olhada, RB Bragantino, verdade. Esses 4 caíram e vão jogar a Série B nessa temporada aí, aqui nesse modo carreira. Então essa aí é toda a tabela do Brasileirão, né? Espero que o Cuiabá termine aqui na primeira colocação esse ano. E rapaziada, para essa segunda temporada vou continuar usando a tática imbatível 2.0. Se você quiser conhecer essa tática, vou deixar em cima no card, no final da tela, tudo mais também vai ter na descrição. Ou então, se você quiser, é só pesquisar aí no canal que você vai achar. Mas vou continuar usando ela, esse é o nosso principal time, né, aqui no Cuiabá. Esses são os jogadores principais, jogadores titulares. E é o seguinte, rapaziada, tivemos aqui alguns jogadores que se aposentaram. O primeiro deles foi o João Carlos, na verdade ele não se aposentou ainda, ele só saiu do time, mas claro, tem 35 anos, não vai jogar mais em lugar nenhum, eu acho. Saiu da equipe do Cuiabá. O jogador que se aposentou de verdade foi nosso goleiro, cara. Walter se aposentou com 36 anos de idade. Esse sim vai se retirar do futebol. E o outro foi o Wendel, nosso lateral esquerdo, que também estava com uma idade avançada, 35 anos, se aposentou aí com 69 de overall. Então tivemos a baixa aí desses 3 jogadores, né? O lateral esquerdo, o Wendel, e os 2 goleiros, um que saiu e o outro que se aposentou, que foi o Walter. Então, cara, vamos ter que ir atrás aí de reforço e tudo mais para melhorar nossa equipe, porque esse ano tem competição internacional
que é a Sul-Americana. E claro, quero chegar mais longe, né? Quero chegar, quem sabe, na final da Copa do Brasil, ser campeão e brigar ainda mais no Campeonato Brasileiro. Mas, primeiramente, rapaziada, temos aqui duas propostas por dois zagueiros nossos, mano. Eu tava na dúvida, cara, em qual eu vendo, né? O Marlon, ele tem um overall maior, né? Um apenas, 71, mas a idade dele é 31 anos, cara. E o valor dele é maior, eu acho, né? Não, o valor dele é menor, só que ele tem um overall maior. E o Alain Pereu é diferente, ele tem um overall menor e tem um valor maior, 29 anos de idade. Agora eu tô na dúvida, não sei o que eu faço. Mas eu acho que eu vou vender o Marlon mesmo, mano. Acho que eu vou vender o Marlon, vou encerrar aqui o leilão do Impereu, vários times querendo ele, e vou aceitar a proposta aqui de algum time do Marlon. Vamos ver aqui. Kyoto Sanga, não conheço esse time, né? Vou aceitar essa proposta, cara. Quase 3 milhões aí, um pouquinho mais de 2 milhões e meio. O valor dele é 2 milhões. E vou continuar. Aceitei a proposta, vamos ver se ele vai sim para esse clube ou se vai rejeitar a proposta e continuar aqui no Cuiabá. Mas a minha vontade é que ele saia do Cuiabá para dar espaço, né, para outros jogadores crescerem no time. E na temporada passada, rapaziada, no dia 30 de dezembro, eu esqueci de mostrar para vocês, no final do ano saiu aí o top 50 jogadores melhores do mundo, cara. Tem aqui Mohamed Salah, De Bruyne, Haaland, Mbappé, entre vários outros jogadores. Tem o Vinícius Júnior também, que eu não tô achando agora, né? Deveria estar lá em cima, mas não sei por que não tá. Temos aqui a Arrascaeta, mano, do Flamengo, na posição 36. Olha que legal, mano. Jogador aí da Sul-Americana, né? Jogador atuando aqui no Brasil, aparecendo nessa lista. E só ele, eu acho, né, mano? Caramba, cara, que bizarro. Tem um jogador do Monte Rei também, né? Que é fora a Europa. E só os dois, mano. Que bizarro. Mas o que eu achei mais bizarro, mano, é que eu não tô achando aqui o Davidson, não tô achando o Vidia, esses jogadores aí do Cuiabá que jogaram muito nessa temporada. E claro, tô zoando, né, rapaziada? Eles são inferiores a esses jogadores aqui. Mas até poderia estar nessa lista, né? Bota aí embaixo nos comentários o que tu acha. Galera, dando uma analisada aqui no nosso plantel, mano, tem vários jogadores aqui, ó. No caso, são 5 ou mais até, que estão acabando o contrato, rapaziada. Vou dar uma olhada aqui. A maioria são de empréstimo, né, na verdade. Então, vou dar uma olhada aqui no que eu quiser renovar, o que não quiser vai deixar assim mesmo. E fora isso, também coloquei alguns jogadores na lista de transferências. Esse goleiro aqui, Barreta, tudo mais. O Marlon deve sair, né? Coloquei também o Matheus Alexandre, nosso lateral direito, na lista de transferências e só. Mais alguns outros jogadores vão sair também da nossa equipe. Claro que eu vou mostrar tudinho pra vocês, né, ao longo da temporada, ao longo dos episódios aí. Mas, cara, estamos aí com quase 20 milhões de capital inicial para essa temporada. Vamos ter que contratar aí alguns jogadores em algumas posições específicas para melhorar o nosso elenco, né? Já que estamos aí na segunda temporada, temos que começar a ganhar alguma coisa para levantar, né, o patamar, como esse é o objetivo, levantar o patamar do Cuiabá nesse modo carreira. E claro, em off eu já tava dando uma olhadinha aí em alguns jogadores para contratar. Por isso, cara, que minha moeda vai embora, rapaziada. Porque eu faço ali o relatório rápido dos jogadores para eu descobrir mais rápido, né? Jogadores bons e que posso contratar. Por isso que vai rápido. No começo dessa série eu tava com 7 mil. Agora eu tô com 5.300. Mas ao longo da temporada aí só vai gastando mais e mais. Mas não tem problema, né? Só explicando para vocês, por isso que tá diminuindo. Eu faço relatório de muito jogador, rapaziada, até achar jogadores que se encaixam muito bem na equipe do Cuiabá. E eu achei esses jogadores aqui, rapaziada. Thomas Cardona, do Defensa e Justiça, que foi destaque do time deles, né? Na temporada passada, chegando até a final da Sul-Americana, mas que perdeu para o Botafogo. Tem também o Gabriel Moscardo, do Corinthians. Achei aqui Daniel, do Fluminense, Bustos. Matheus Bidu não se encaixa perfeitamente, mas é um possível reforço da equipe do Cuiabá. E também achei o Kendrick Paz. Mas vamos botar a mão na massa, mano? Vamos botar a mão na obra aí. Vamos começar a contratar, né? Formar o nosso time para essa temporada, para esse ano. Vim forte aí nessa temporada. E o primeiro reforço, cara, vai ser Matheus Bidu, rapaziada. Ele tem aí 12 meses restantes no contrato com o Corinthians, 69 de overall, 24 anos apenas. Ele pode chegar até 74, mas para um lateral esquerdo reserva, tá de bom tamanho. O valor dele é muito baixo, né? O valor dele é menos de 2 milhões. E como ele tá com 12 meses aí restante no contrato, vai vir por muito menos. Então vou mandar a proposta aqui para ele, rapaziada. Eu vou mandar e vou começar mandando 1,5 milhão, mano. Vamos ver o que o Corinthians vai falar. Tomara que aceite logo. Nossa, quase mandei 15 milhões, mano. Vamos mandar 1,5 milhão. E vamos ver o que o Corinthians vai dizer. Não aceitaram, rapaziada. 1,5 milhão não aceitaram. Então vamos aumentar um pouquinho nossa proposta.
Vamos mandar aqui 1.750.000. Tomara que aceite. E não aceitaram, rapaziada. Todas as licitações, né? Todas as propostas foram baixas demais, né? Do valor dele. Mas, pô, vamos tentar de novo, rapaziada. Ih, não consigo. Oxe. Vamos esperar um tempo, né? Depois eu mando outra proposta aí pelo Matheus Bidu para o Corinthians. Enquanto isso, rapaziada, vamos focar aí em outra contratação. Vamos atrás do Fabrício Bustos, jogador do Internacional, lateral direito, cara. 80 de overall, jogador muito bom, lateral direito, né? Como eu falei, 27 anos. O valor dele é 10 milhões e meio, mano. Mas a gente consegue por um valor mais baixo. Ele pode chegar até 81 de potencial, ainda está em evolução e tem 100% de química com a equipe do Cuiabá. Seria um reforço e tanto, rapaziada. Ele tem 12 meses no contrato com o Inter. O salário dele é um pouquinho alto, mas não tem jeito. Precisamos desse jogador para nossa lateral direita. E vamos atrás dele, mano. Tem vários times aqui interessados, de times da Europa, tudo mais, e do Brasil, o Vasco da Gama e o Fluminense querem a contratação do Bustos. Mas, cara, ele precisa vir para o Cuiabá. Vamos começar mandando aqui, cara, 7 milhões de cara logo. Eu sei que poderia mandar um pouco menos, mas, cara, eu preciso desse jogador e não quero perder ele de jeito nenhum, mano. Rapaziada, não aceitou nenhuma proposta, o Internacional aceitou. Vamos aumentar para 8.500, cara. Cara, eu vou mandar alto mesmo. Eu sei que vocês vão vir falar nos comentários. E mais uma vez não aceitaram. E o pior é que eu não sei, mano. Eles não estão aceitando e não dá pra mandar mais propostas, né? Eu acho que tem que avançar os dias e tudo mais pra mandar novamente. Então, vamos novamente ir pra outra contratação, né? Tentar outro jogador, que é o Thomas Cardona. Esse sim, cara, é um jogador que eu olhei. Ele tem 75 de overall, 28 anos, é zagueiro. O valor dele é 5 milhões. Ainda está em evolução, pode chegar até 76. Na vida real ele está a caminho do Fortaleza, né? Mas aqui no modo carreira ele provavelmente vai vir para o Cuiabá. Tomara que sim. E o bom também é que ele tem 100% de química com a nossa equipe. A proposta pode chegar até 5 milhões e eu já vou mandar 5 milhões direto, mano. Porque eu não aguento mais perder aqui as negociações, né? Os times não estão aceitando de jeito nenhum, mano. Não sei porquê. Vou mandar agora aqui 7 milhões, cara. É o jeito, mano. Pelo amor de Deus, precisa aceitar e não aceitou, cara. Meu Deus, mano. Vou avançar o tempo e tentar mandar mais proposta depois. E olha só, rapaziada. Como eu disse, o Marlon rejeitou aqui a equipe do Kyoto Sanga. Então ele vai continuar no Cuiabá. Se chegar proposta, eu vendo ele. Mas se não chegar, ele vai continuar aqui na nossa equipe. Chegou uma proposta aqui pelo Raniel, rapaziada. Na vida real ele está indo pro Corinthians. Mas aqui ainda continua no modo carreira do Cuiabá. Claro que eu não vou vender esse jogador, inclusive eu tenho até que renovar o contrato dele, tá? Com 12 meses no contrato. Para não perder tanto tempo, né, eu prefiro fazer isso em off. Vendemos aqui alguns jogadores, galera. Eu acho que já abriu aqui a janela de transferências, né? Nesse modo carreira, abre no dia 10, geralmente, de janeiro. E já dá para fazer uma nova proposta pelos outros jogadores, né? Que não consegui antes. E olha só, rapaziada, mandei 1.800.000 pelo Matheus Bidu, né? Para o Corinthians e eles aceitaram, cara. Muito bom. Vamos então contratar nosso primeiro jogador. Ele quer ser jogador da equipe A? Não vai ser, mas vou mandar assim mesmo, né? Senão ele vai ficar chateado com a nossa equipe e tudo mais. 3 anos no contrato, eu acho que é muita coisa, mas vou manter assim mesmo. E quer 7.200 por semana. Vou mandar 7 mil e enviar a proposta. Vamos ver o que acontece. Ele não aceitou, mano. Ele quer jogador da equipe A de qualquer jeito. Vou colocar, mas quem sabe ele vai ser reserva. Ou então tem que evoluir o overall, né? Passar o René para ser titular da equipe do Cuiabá. Agora sim, vou enviar. E tá aí então, rapaziada. Matheus Bidu assina. É novo jogador do Cuiabá. Show de bola, mandei 8.500.000 pro Internacional e o Inter aceitou a proposta pelo Fabrício Bustos, lateral direito argentino. Então ele vai chegar na equipe do Cuiabá também, belíssimo reforço, cara, grande reforço para a lateral direita. Esse sim vai ser jogador-chave e eu quero até 4 anos de contrato nele, mano. Olha o salário, 47, quase 48 mil por semana, mano. Vou ter que mandar, né? Não tem jeito, vou gastar uma grana nele, mas com certeza é um reforço excelente. Tá, então, família, Fabrício Bustos é o segundo reforço do Cuiabá nessa segunda temporada. O Bustos e o Matheus Bidu já chegaram aqui na equipe do Corinthians, rapaziada, e já vou colocar esses dois jogadores aqui no elenco titular. Bom demais, rapaziada, já dá um levante maior
na nossa equipe. E agora, rapaziada, vou tentar a contratação de um goleiro do Flamengo. Sim, vamos atrás do Santos. Na vida real ele foi pro Fortaleza, né? Mas aqui no SM ainda tá no Flamengo, tá com 12 meses no contrato, 78 de overall e 33 anos. Já passou da sua melhor fase e ele não tem 100% de química com a equipe do Cuiabá. Mas, cara, o valor dele é baixo, vou contratar assim mesmo. Vários times estão interessados, né, na contratação desse jogador, times da Europa, Boca Juniors aqui no Brasil. Tem o Santos também. Vamos enviar aqui a solicitação, né, a proposta e ver o que acontece. Não aceitaram a nossa proposta, beleza. Temos 9 milhões aqui ainda. O Flamengo quer um pouquinho mais, cara. Então vamos mandar 5 mil aqui. 5 mil não, 5 milhões, né, para tentar a contratação do Santos. O Flamengo não aceitou nossa proposta. Rapaziada, isso me preocupa, mano, porque nosso goleiro aqui é muito fraco, rapaziada. Olha o overall dele, 35, não tem como, né, ficar com esse goleiro aí na equipe titular. Então vamos ter que ir atrás de qualquer jeito, ir atrás de um goleiro. Avancei aqui um pouco, rapaziada, mandei 6 milhões e sim, o Flamengo aceitou a proposta do Cuiabá pelo goleiro Santos. Agora vamos negociar o contrato, né? Negociar o salário dele. Ele quer ser jogador-chave, vai ser jogador titular na equipe do Cuiabá, 2 anos de contrato. Ele tem 33, cara. Ele só não pode se aposentar nas próximas temporadas. E o salário dele é muito alto, 43 mil por semana. É isso que eu vou mandar. Enviado, tá então, mano. Muito bom, belíssima contratação. Santos é o novo goleiro do Cuiabá. Já vou mandar ele aqui para a equipe A, né? Tirar aqui um goleiro, tudo mais, tanto faz. Já vai ser nosso goleiro principal. E vamos definir, colocar o Santos como camisa número 1 na nossa equipe. Rapaziada, eu tava dando uma olhadinha aqui, tá acontecendo a Copa da Ásia, rapaziada. Vários times aqui disputando, tudo mais. Já vai daqui a pouquinho para a fase de eliminação. E o que vocês acham, mano, do Guilherme XP, né? No caso, eu assumir alguma seleção para algum campeonato. Quem sabe aí assumir o Brasil para a Copa América e começa no meio de 2024. O que vocês acham? Bota aí embaixo nos comentários. Quem sabe então, né, possa assumir a equipe do Brasil, né, a seleção do Brasil, né, na verdade, para jogar a Copa América. O que vocês acham disso? Bota aí embaixo nos comentários. Eu acharia legal, né? Jogar uma Copa América, uma Copa do Mundo aí com alguma seleção seria muito legal. Mas como vocês que mandam aqui nessa série, nesse modo carreira, vocês que vão decidir se eu posso ou não, né, assumir uma seleção e também a equipe do Cuiabá. Vou avançando aqui, rapaziada, e daqui a pouco já vamos fazer a estreia aí no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Vasco. Basicamente, a nossa equipe já está pronta para a temporada. Eu queria só contratar um zagueiro, né? Fazer a contratação lá daquele jogador do Defensa e Justiça, que eu esqueci o nome dele agora. É o Cardona, isso, e muito bem, Cardona, Thomas Cardona. Eu queria muito a contratação desse jogador, mas não tô conseguindo, rapaziada. E o valor dele é 5 milhões. Não estamos com dinheiro, já acabou tudo. Estamos aí com quase 2 milhões. Então eu acho que não vou conseguir, né? Vou ter que manter aí o time desse jeito até o meio da temporada. E quem sabe, se o Cuiabá conseguir dinheiro, faça sim a contratação de um zagueiro para melhorar, né, nossa zaga, que é um ponto muito fraco. Galera, achei aqui um jogador, David Ochoa, mexicano, tem 65 de overall, goleiro 23 anos. E olha só que legal, mano, ele pode chegar até 80 de overall e está sem contrato aqui no SM. Ele não tem, né, 100% de química, mas pegaria apenas, né, por quase 700 mil. E eu vou contratar para esse jogador ser nosso goleiro reserva. E quem sabe, né, lá na frente pode chegar aí uma negociação maior, tudo mais, e conseguir um dinheiro a mais nele. Então vou mandar aqui mesmo, rapaziada, vamos fechar a contratação do goleiro David Ochoa, goleiro mexicano de 65 de overall. E era isso que eu queria, rapaziada. Chegou a proposta aí pelo Matheus Alexandre, nosso lateral direito. Vou pedir aqui um dinheiro a mais, né? Ele vai para o Sport Recife, porque está com a maior proposta, né? Quase 800 mil. E finalmente vamos fazer nossa estreia no Campeonato Brasileiro nessa segunda temporada contra o Vasco da Gama. Primeira rodada, rapaziada, vamos começar com o pé direito, começar com vitória e tomara que termine com o título do Brasileirão. Vamos embora fazer essa partida. Vai demorar um pouquinho, né, para os novos jogadores se entrosarem, mas vamos assim mesmo. E lá vem o Cuiabá, lançamento do Penha, lançou, bola na frente, André! Ele marca o primeiro gol! Primeiro gol da temporada marcado aí pelo André. Que belo gol, 1 a 0 Cuiabá. O Cuiabá continua no ataque, saiu errado, Busto no nosso lateral direito que está estreando. André mais uma vez, mais um dele, 2 a 0. Gol!
2 a 0 Cuiabá, estamos jogando muito bem, rapaziada. Vai sair o Vidia e entrar o Jonathan Cafu. Por enquanto tá um resultado excelente, rapaziada. E lá vem o Vasco no contra-ataque. Ferreira sozinho, o Marlon tá lá atrás. Vai sair de frente a frente com o Santos. Ele ameaça, mas consegue fazer o gol. Diminui o Vasco, 1 para o Vasco, 2 para o Cuiabá. Não podemos deixar o Vasco empatar nesse segundo tempo, cara. Temos que manter aí nosso resultado, nosso placar e conseguir a vitória. 92 minutos e lá vem o Vasco. Mano, não acredito que o Cuiabá vai tomar um empate, cara. Serginho pela ponta direita, vem avançando, tocou no meio. Quem é que recebe? Ferreira é mais um dele. Se tem 2 do André, tem 2 também do Ferreira. 2 a 2 empata o Vasco. Que vacilo, mano. Que vacilo, estreia com empate no Campeonato Brasileiro. 2 para o Vasco, 2 também para o Cuiabá. E já vamos direto para a segunda rodada, fazer essa partida aí contra o Fortaleza, jogando em casa. Nossa estreia em casa no Campeonato Brasileiro pela segunda rodada. Lembrando que eu estou utilizando a mesma tática da temporada passada. A tática, o Cuiabá começou bem, né, na primeira temporada, mas no final, sei lá, foi caindo, perdendo vários jogos aí com essa mesma tática. Espero que continue bem. Vem o Villa, roubou a bola, sensacional, vai sair de frente a frente com o goleiro. Ele entrou na área, chutou! Que golaço! 1 a 0 Cuiabá, golaço do Vidia. E lá vem mais Cuiabá. Bola na área, a zaga tirou, sobrou no meio. Pacheco errou o passe. Quem é que sobra? René. Tocou no meio, Vidia pode fazer o seu segundo gol no ângulo. Gol do Cuiabá. 2 a 0 pra cima do Fortaleza. 90 minutos, tá acabando o jogo, vamos segurar o resultado. Bustos, nossa contratação desse episódio, lançou pra frente, quem é que sobe? Tocou de cabeça pro Vidia, hat-trick! Hat-trick dele! 3 pro Cuiabá, 0 pro Fortaleza, 3 gols do Vidia, sensacional. E assim acaba, que goleada, que vitória, muito bom. 3 pro Cuiabá, 0 pro Fortaleza, 3 pontos na conta do Cuiabá, vambora. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro e olha quem vamos pegar. Sim, vamos pegar o Fluminense, que foi nosso carrasco na primeira temporada, né? Vencendo os 2 jogos do Campeonato Brasileiro e também os 2 da semifinal da Copa do Brasil, nos eliminando e tudo mais. Jogando muito contra o Cuiabá, vai ser a hora da vingança. Vamos embora tentar 3 pontos para cima do Fluminense. 7 minutos e já temos um lance aí. Cuiabá vem para o ataque, lateral, Bustos avançou, passou muito bem. Pode cruzar na área de cabeça, Vidia! Para fazer seu 4º gol no Campeonato Brasileiro, já é artilheiro isolado. 1 a 0 Cuiabá, muito bom. Começamos muito bem contra o Fluminense, só não pode deixar virar, né, como na temporada passada. 76 minutos, lançamento para frente e contra-ataque perfeito, 3 contra 4. Vem o Vidia, avançou, tirou do zagueirão, chegou a cobertura, ele tacou no cantinho, tá jogando muito! Que começo de temporada sensacional, 2 a 0 Cuiabá, é o 5º gol dele na temporada. O que está jogando Vidia é sensacional nessas primeiras rodadas do Brasileirão. E lá vem escanteio, ele mesmo chuta, tirou o goleiro, a bola sobrou, René na entrada da área, ele entrou, golaço! Gol! 3 a 0, a vingança tá vindo, hein? Fluminense foi nosso carrasco e estamos metendo aí 3 a 0 no Brasileirão no primeiro jogo do ano, cara, contra eles. Lançamento mais um, Daverson no cantinho. 4 a 0 Cuiabá pra cima do Fluminense. Que goleada sensacional. A vingança veio, rapaziada. 4 pro Cuiabá numa partida sensacional, 0 pro Fluminense, mais 3 pontos na tabela. Eu já ia esquecendo, rapaziada, vou mostrar pra vocês os grupos da Libertadores de 2024. Cuiabá não tá, né, mas é importante mostrar. Grupo A, União Espanhola, Nacional do Uruguai, Internacional e Defensa e Justiça. Grupo B, Tolima, O'Higgins, Racing Clube da Argentina e Fluminense. Grupo C, Universidade do Chile, Independente Medellín, Corinthians e Estudiantes de La Plata. Grupo D, Atlético Nacional, Botafogo, Montevideo e São Lourenço da Argentina. Grupo E, Cuiabá tá na Libertadores, mano, como assim? Grupo E, River Plate, Peñarol, Atlético Paranaense e Cuiabá, mano, como assim estamos na Libertadores? Eu sofri esse tempo todo à toa, mano. Cara, eu não acredito, mano. Eu não acredito, conseguimos sim estar na Libertadores. Grupo F, Defensor, Milionários, Palmeiras e Boca. Grupo G, Vélez, Júnior Barranquilha, Flamengo e Colo-Colo. Grupo H,
Montevideo City, Santos, Universidade Católica e Atlético Mineiro. Mano, agora que eu percebi que o Santos tá também, Atlético Mineiro, vários times aí, são 10 times brasileiros na Libertadores, cara. E pegamos aqui um grupo muito difícil, cara. Não esperava por isso. Que loucura, mano. Eu acho muito difícil, né, o Cuiabá ser campeão, mas vamos lutar, vamos tentar. Mas vamos tentar chegar longe, né, quem sabe aí mais oitavas de finais de Libertadores na primeira competição internacional da história do Cuiabá. Vambora, mano. Tô muito animado. Depois de descobrir que estamos na Libertadores, fomos para a partida contra o Cuiabá e o Vidia começou fazendo esse golaço aí, ó. Ele cobrou a falta, o goleiro pegou, mas o rebote foi para ele mesmo. Ele marcou 1 a 0 aí contra o Coritiba. E já no final do jogo teve um ataque do Cuiabá, a Penha vem avançando, tirou do zagueiro, tocou de lado, o Vidia que tá jogando muito, rapaziada, ele avançou, tirou de 2 e tacou no cantinho para fazer 2 a 0 Cuiabá e dar a vitória pro nosso time, mais 3 pontos na tabela do Brasileirão. E para fechar, rapaziada, 4 rodadas concluídas, estamos no G4 do Campeonato Brasileiro. O primeirão, Inter com 12, Botafogo com 12 também, Cuiabá na terceira colocação com 10 pontos, São Paulo, Atlético Mineiro com 10 também, e fechando o G6, o Santos, Flamengo ali embaixo, Palmeiras. No Z4 temos Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Bahia e Ceará. Começo muito bom do Cuiabá aqui no Campeonato Brasileiro, gostei, só não pode acontecer a mesma coisa que da temporada passada, né? No final, decair. E olha o artilheiro do Brasileirão por enquanto nessas 4 rodadas, mano. Vidia do Cuiabá com 4 jogos e 7 gols, rapaziada. Tá jogando demais, começou muito bem nesse início do Brasileirão. E no próximo episódio vamos fazer a nossa estreia contra o Atlético Paranaense na Libertadores. Conto com vocês no episódio que vem, mas eu vou ficando por aqui, rapaziada. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, das contratações que eu fiz para essa temporada. Bota aí embaixo nos comentários se você gostou, se não gostou, o que pode melhorar, tudo mais. Confere aí se você é inscrito no canal, se não for, se inscreve logo para não perder nenhum episódio desse modo carreira. Deixa o likezão para fortalecer e ativa o sininho de notificações. Na tela final vou deixar o último episódio e também a playlist completa desse modo carreira. Passa lá se você perdeu algum app. Então é isso, família, ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis.